Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é dia 19 de novembro de 2021, sexta-feira. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 19, versículo do 45 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos inspira a uma meditação. Essa passagem do Evangelho, o qual Jesus expulsa os vendedores do templo, nós vimos esses dias para trás, mais especificamente dia 9, há 10 dias atrás, no dia que foi celebrada a dedicação da Basílica de Latrão, se eu não me engano. Vou só verificar. Dedicação da Basílica de Latrão, exatamente, no dia 9. O Evangelho foi narrado por São Lucas, São João, que foi presente, ocular dessa atitude de Jesus de expulsar os vendedores do templo. Hoje, São Lucas, que não estava presente, ele é bem resumido, ele faz apenas uma citação, falando que Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E vai dizer o que estava escrito na palavra de Deus: minha casa será uma casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Aquelas pessoas que eram responsáveis de zelar do templo, a casa de Deus, transformaram aquilo no templo de Jerusalém, no mercado popular, como narrado por São João, o qual, como se oferecia sacrifício do templo, o templo virou uma feira livre, porque ali se vendiam bois, vacas, cabritos, rolinhas, todos os tipos de animais, para que pudessem ser oferecidos sacrifício no templo. E ali virou um ponto de comércio antigo que negociava mesmo tudo. Por isso que Jesus diz que ali virou um antro de ladrões. E as pessoas que eram responsáveis de cuidar do templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo, em vez de zelar da casa de Deus, transformaram ela, permitindo tudo isso acontecesse, no antro de ladrões, como o próprio Jesus nos fala. E nós vemos que Jesus é aquele que vai colocar ordem no templo. As pessoas transformam o templo em feira livre, com a permissão dos mestres da lei, dos sumos sacerdotes e dos notáveis do povo, mas Jesus expulsando, ele vai colocar a ordem, transformando a casa de Deus, o templo, com o seu fim inicial, que é uma casa de oração. E lá Jesus ensinava todos os dias. Mas esses mestres da lei, vendo essa atitude, Jesus no Evangelho de São João vai dizer isso, que quando ele fala, pede que sinal que Jesus quer dar com aquele gesto de expulsar os vendedores, Jesus vai dizer: destruir este templo e em 3 dias eu reconstruirei. Mas Jesus não estava falando do templo físico, estava do templo físico, estava falando do seu corpo, não estava falando do prédio que demorou 40 e tantos anos para ser construída. Não, ele estava falando do seu corpo. A atitude que nós vemos São Lucas falar no dia de hoje. Procuravam de modo
matá-lo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo. Com a atitude de Jesus, quando eu sempre meditei, quando tem os fariseus, quando tem os mestres da lei, quando ali Jesus está entre os publicanos, eles não estão ali para se converter, para serem tocados pela palavra de Jesus. E por isso que Jesus fala de forma clara, os chamando de hipócritas, porque eles adoram a Deus com a boca, mas o seu coração está longe deles. Por causa disso, por querem rejeitar esse Messias, rejeitaram o Filho de Deus que foi enviado. Esse não servia, deveria ser morto, assassinado. Mas eles não sabiam como fazer, eles esperavam o momento oportuno. E esse momento está para chegar conforme nós iremos meditando o Evangelho a cada dia. Portanto, meus irmãos, nós também somos templo do Senhor, casa do Senhor, e deveremos estar limpos, purificados, como casa de oração para Deus, para nós vivermos nessa intimidade, nessa graça com Deus, e receber o nós que somos agraciados com o corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia. Que nós possamos expulsar todos os ladrões, todos os males, todo orgulho e vaidade do nosso coração, para que nosso templo do corpo seja um templo vivo, para louvarmos, adorarmos e glorificarmos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que pela intercessão da Imaculada Conceição, abençoe Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.